Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nandara, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre ela, a tag de 50%. Sim, hoje vamos falar dela, a famigerada tag dos 50% que todo mundo adora, ama gravar, ama assistir, eu particularmente amo. E não podia ficar de fora dessa, né, porque eu queria trazer aqui as minhas respostas, as minhas leituras. E eu confesso que eu fiquei bastante preocupada porque eu não tive tantas leituras nesse primeiro semestre, né? Eu já venho falando aqui que eu precisei me dedicar a outras coisas e eu pensei que eu não ia ter livro suficiente para encaixar nas perguntas da tag, mas até que deu certo, né? Então vamos logo para esse vídeo não ficar muito longo, mas antes de qualquer coisa, se você está vendo esse vídeo, se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, assiste até o final, fique aqui comigo, sabe? Não me deixa agora, não pula, assiste todinho pra você ver. Vai que você se empolga com o conteúdo, você gosta, simpatiza comigo, né? E dá muito certo. Então, vamos lá? Vocês já sabem, né? Tô aqui com o meu caderninho, que é onde eu anoto as perguntas. Então, vou ficar olhando pra baixo pra poder ler a pergunta e as respostas. E aí, enfim, vida que segue. Vamos lá. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora? E até agora, como eu já falei, primeiro de tudo, eu não tive muitas leituras esse ano de 2021. Ao todo, eu acho que eu li uns 10 livros e olhe lá. 10 livros incluindo HQ, incluindo graphic novel, incluindo mangá, essas coisas, porque eu tive realmente pouquíssimas leituras. E a minha melhor leitura foi 1984. Eu nunca tinha lido esse livro, né? Esse ano foi a primeira vez que eu li. Eu tentei ler ele no ano passado, só que acabou que não deu certo. Eu tinha terminado de ler, eu acho que era o Blade Runner, e eu tava ansiosa, assim, ansiando outra ficção científica, outra distopia, outra situação dessa, então eu peguei 1954 para ler, 1984 para ler, mas acabei não engajando na leitura. E esse ano foi uma das primeiras leituras que eu fiz e eu fui impactada por o livro. Vocês podem ver aqui, ó, que ele tá cheio de marcações, tanto embaixo, do lado, né, como em cima. Ele tá cheio de post-its, tá estourando, né? Ó, acho que assim dá pra ver melhor. Tem post-it aqui, tem post-it aqui. Ele tá todo cheio de marcações porque foi uma leitura que realmente me impactou. Eu não sabia, eu já sabia, sim, eu tinha uma prévia do que era a história, mas eu não sabia exatamente sobre o que ela falava. E sempre que eu via alguma resenha, alguma coisa, eu pulava spoiler, eu nunca via, assim, ela completa. Sempre que eu achasse que a pessoa estava falando um pouquinho mais do livro, eu já parava, avançava ali um pouquinho. Eu nunca vi nada a fundo sobre 1984. Eu só sabia, eu acho que no geral as pessoas sabem. É uma sociedade onde existe o grande irmão que vê tudo aquilo que você faz. É basicamente isso que eu sabia. E ler 1984 esse ano, na situação que a gente está, foi mais impactante. Eu acredito que tudo que eu li, tudo que eu assimilei, enfim. Sem falar que esse ano, né, as obras do autor, ela entrou em domínio público. A gente teve aí milhares e milhares de livros, de edições, de editora lançando as suas edições. O livro ele voltou à tona, né, ele voltou a ganhar em holofotes. Eu acho que ele nunca perdeu, pelo que eu estava vendo, mas ele teve um boom de novo, ele teve um hype aí esse ano. E eu aproveitei o hype para ler e foi uma das minhas primeiras leituras do ano. Foi uma das leituras mais densas, mas é uma das leituras que até hoje eu sinto, assim, a sensação de ler, sabe? E ficar com aquela sensação de nossa, tipo isso, sabe? Então, 1984 até agora foi o melhor livro que eu li esse ano de 2021. É um forte candidato para ser a melhor do ano, né? Mas vamos ver. A segunda pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora? Eu não costumo ler séries, né? Inclusive, é uma meta para esse ano abrir séries. Mas, como eu não queria deixar, eu acredito que a tag ela não fala só de livros em si. Eu trouxe essa HQ, que é o Black Hammer, Era da Destruição. É o Black Hammer, Era da Destruição, parte 2.
porque na verdade são 4 livros, né? Na verdade são 4 HQs. E a parte 3, não, parte 1 a gente tem a gente tem a 2 e a 3 ela é dividida em 2 partes, né? Que aí fica o 3 e 4, parte 1 e parte 2, que é a Era da Destruição. E o que eu tenho pra falar dessa HQ é que eu adorei, eu tava ansiando demais pra ler essa HQ. Porque a terceira, né, ela termina de um jeito que tu fica, what? Querendo respostas. A única coisa que você quer é respostas. E eu esperava que as respostas, elas fossem respondidas nessa edição. E ela é respondida. Na verdade, a gente entende melhor o que aconteceu, a gente percebe coisas que a gente não tinha percebido antes. Mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada com o final. Ela é a melhor porque é a única, mas eu acho que se eu tivesse lido outra coisa, talvez ela não entrasse aqui como melhor. E como eu disse, eu fiquei um pouco decepcionada com o final porque, assim, me surpreendeu, não era o que eu esperava, então realmente o autor me pegou de surpresa, mas eu acho que não era o que eu queria e eu acho que não sei, eu acho que eu queria outra coisa, sabe? Se eu não tivesse expectativa do que eu queria, eu teria amado completamente. Porque não é um final ruim, tá? Não é, de jeito nenhum. Eu adorei a sacada, eu adorei a ideia que o autor teve de fazer dessa forma e entendo por que ele deixou dessa forma. E quando eu paro pra pensar num todo, eu consigo aceitar que realmente é muito bom. Mas eu tinha uma expectativa e ela foi quebrada, então eu acho que por isso que eu fiquei com um gostinho meio assim, mas eu consigo reconhecer que é uma continuação muito boa. Ela é uma série de 4 HQs só, ó, esse é o número 4, e acaba, então é muito bom, é muito gostosinha de ler, é muito rápida. Ela também não tem um preço muito alto, né, para HQs, eu acho que eu comprei cada uma em torno de 15 e 20 reais, então dá pra você ter, dá pra você comprar as 4, todas as 4 já foram lançadas, elas saem pela Intrínseca. Eu acho que sempre, volta e meia, quando tem alguma promoção de livros na Amazon, promoção de HQ, alguma das edições entram, então Black Hammer foi a minha melhor continuação de 2021 por enquanto, né? Vamos ver se eu vou ler mais continuações esse ano. Eu acho que não, porque como eu disse, eu não costumo abrir séries. Mas quem sabe? A terceira pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? O único lançamento do primeiro semestre que eu encontrei na minha estante, que eu quero muito ler, é esse do Intrínsecos, que é a lista de convidados da Lucy Foley, mesma autora de A Última Festa. Olha, esse aqui é o marca-páginas que eu sempre deixo aqui dentro do livro, que é mais ou menos a capa. E esse livro vai contar a história de um casamento, se eu não me engano é isso, eu nem lembro bem a sinopse. Se eu não me engano, são pessoas que são convidadas para uma festa de casamento, numa casa, num lugar remoto e acontecem assassinatos. É investigação policial, quem matou fulano, aquela coisa toda que eu adoro. Eu adoro esse tipo de sinopse, esse tipo de gênero. Agatha Christie é a minha autora favorita, eu adoro livros de romance policial e de suspense. E assim, para essa pergunta eu não tinha outra opção a não ser essa, porque se eu não me engano, ele é do Intrínsecos de janeiro ou é fevereiro. E eu acho que é a única, assim, do Intrínsecos que eu tô com muita vontade de ler mesmo. E como a pergunta é o primeiro lançamento do primeiro semestre, é a que mais se encaixa, sabe? Mas fora isso, eu não consigo dizer qual o primeiro lançamento, porque eu não sou muito de lançamentos. Eu não me ligo muito em lançamentos, sabe? Eu não sei muito o que vai lançar, eu não acompanho. Então, eu tive que procurar na minha estante o que mais encaixava e a lista de convidados, ela é a que mais encaixa. E eu tenho, sim, vontade de ler, tá? Quando eu paro pra pensar, pra ler um pouco da sinopse, pra raciocinar assim, nossa, aqui é um romance policial, me dá muita vontade de ler. Não sei se vai ser uma leitura para logo, né, uma leitura breve, porque tem tantas outras coisas que eu quero ler, mas para encaixar aqui, para não deixar a pergunta sem nenhuma resposta, com certeza a lista de convidados é o lançamento do primeiro semestre que eu quero ler ainda. Aí a quarta pergunta é o livro mais aguardado do segundo semestre. E como eu falei, eu não tenho uma noção de lançamentos, eu não ligo muito para lançamentos, porque tem tanta coisa que já foi lançada que eu quero ler, que eu acabo não me ligando muito
nos lançamentos. Então eu vou ficar devendo aqui um lançamento do segundo semestre, porque eu poderia ter pesquisado, mas eu acho que se eu fosse pesquisar eu estaria roubando um pouquinho, porque não foi algo que eu já vi e estou aguardando, né? Foi algo que eu fui procurar. Então, eu não me senti muito confortável de pesquisar, eu prefiro deixar a pergunta em branco porque é o que faz mais sentido para mim. A pergunta de número 5 é: o livro que mais te decepcionou esse ano? Não me cancelem. O livro que me decepcionou foi Licor de Dente de Leão, do Ray Bradbury. E assim, não é que me decepcionou porque é uma leitura ruim, ou porque foi uma leitura ruim, ou porque é um enredo. Não é nada disso. Eu só não consegui engajar na leitura porque ele tem uma escrita muito poética e eu não sabia disso. Eu não estava preparada para isso, então eu não consegui engajar na leitura. Se vocês verem aqui, ó, ele tá até com marca-páginas, ó. Tá bem no comecinho. Eu li 34 páginas e eu li umas 3 vezes essas 34 páginas. Eu acho que aqui é o segundo capítulo, é o terceiro. Na verdade, os capítulos, eles não têm numeração. Aqui, melhor. Os capítulos, eles não têm numeração. Mas eu não sabia que ele tinha o livro... Eu não sabia que o livro tinha uma escrita muito poética. Quando eu via resenhas sobre o livro e quando eu via indicações desse livro, as pessoas falavam muito, muito, muito bem. Então eu fiquei só com aquela indicação boa das pessoas, né? Eu também não quis pesquisar muito para não pegar spoiler, alguma coisa do tipo. Mas aí eu acabei me decepcionando com a escrita porque não me engajou, né? Eu esperava uma escrita comum e recebi uma escrita altamente lúdica e poética, então eu acabei não conseguindo engajar. E eu li do autor Fahrenheit 451. Então, quando eu fui pesquisar outros livros, né, assim, para poder ler, Licor de Dente de Leão, ele é muito indicado, eu vejo muita gente falando bem. E enfim, eu acho que foi uma questão de expectativa e realidade, né? Eu até marquei aqui, ó, acho que não dá pra ver. Tem uns post-its aqui marcando quantidade de páginas que eu iria ler, sabe? Eu tava super empolgada porque eu ia fazer essa leitura junto com outras, eu não queria esperar para ler esse livro. Acabou que não deu certo, então por enquanto é a minha decepção. Eu não sei se eu vou ler novamente, eu quero, agora já ciente do que esperar, mas com certeza não é mais para agora, eu não tenho mais a ânsia de ler como eu tinha antes de ler um pouquinho e saber como é, né? Então, infelizmente, Licor de Dente de Leão, que eu queria tanto ler, gente, sério. Eu tinha expectativa tão grande com esse livro, mas é isso, né? Essa é a minha decepção de 2021. A sexta pergunta é: o livro que mais te surpreendeu esse ano? E naquela minha vontade, como eu falei, que eu queria abrir mais séries, eu li A Rebelde do Deserto, da Eileen Hamilton, que é o livro 1 de uma trilogia, simplesmente amei. E eu uni duas coisas em uma só, que é ler mais fantasias e abrir mais séries. Porque eu sinto que eu tenho vontade de ler séries, mas eu fico com uma preguiça, né? Eu quero mais de um livro, às vezes mais de 2, mais de 3, 7, 8 livros enormes, séries enormes, com livros enormes, não me dá muita vontade, mas eu queria. Porque às vezes a gente lê um livro só e a gente quer saber mais daquele mundo, né? A gente queria que ele tivesse mais. Foi o que aconteceu com O Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, que eu queria muito, 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 muito que aquele livro tivesse continuação, que ele tivesse uma parte 2, uma parte 3, porque eu amei a construção e tudo. E aí foi lendo esse livro que eu decidi que eu deveria abrir mais séries. E esse ano eu li A Rebelde do Deserto e simplesmente me apaixonei por tudo. Me apaixonei pela trama, me apaixonei pelos personagens, me apaixonei por tudo aqui. E fantasia é um gênero que foge da minha zona de conforto. Eu não costumo ler fantasias. Eu li pouquíssimas fantasias na minha vida. E eu tô tentando me aventurar aí nesse novo gênero, pra mim, né? E A Rebelde do Deserto eu acho que foi uma ótima porta de entrada para uma série. Porque eu já li Lugar Nenhum, que é fantasia também. Eu já li outros livros de fantasia, mas acho que além de Lugar Nenhum eu li mais outros que eu confesso que nem lembro.
Mas para abrir séries, eu tô começando com A Rebelde do Deserto e eu simplesmente amei. Eu fiquei muito imersa aqui na leitura, que eu li esse livro muito rápido. Muito rápido mesmo. Fazia tempo que eu não li um livro rápido como esse e esse é o meu novo amor, dei 5 estrelas, favoritado desse ano. A 7ª pergunta é: novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Eu já tinha ouvido falar dessa autora, mas eu nunca tinha lido nada dela, até que eu pensei, menino, vou dar uma chance? Eu acho que eu nem preciso dizer o porquê Taylor Jenkins Reid virou a minha nova autora favorita. Eu li Daisy Jones em tempo recorde. Eu nunca leio um livro em 2 ou 3 dias. Eu levei 3 dias para ler Daisy Jones porque, enfim, eu não queria sair da leitura. E eu tenho sentimentos complicados em relação a esse livro, viu? É uma relação de amor e ódio com os personagens que eu acho que todo mundo que leu pensa dessa forma. Eu vi as pessoas falando isso e eu pensava, não, talvez nem seja tudo isso, é porque a galera é emocionada, mas não é, gente. Eu amei Daisy Jones and the Six, eu amei a escrita, eu amei a forma, eu amei tudo aqui dentro. Eu li de um jeito que a autora me prendeu de um jeito que eu nem imaginava que poderia acontecer. Porque faz tempo que eu não tenho boas leituras ou leituras que me prendam, sabe? E por se tratar de uma autora nova, uma autora que eu nunca tinha pensado, nunca li nada dela antes, eu conheci justamente ela agora, eu não imaginei que fosse tudo isso, essa é a verdade. Eu vi as pessoas falando, mas eu não dava esse crédito todo e eu fui fisgada por ela. E eu vou continuar lendo tudo, já quero ler tudo, já adquiri o meu, acho que tá aqui, ó, bem aqui assim, ó. O meu é Evelyn Hugo, vem aí. E a Taylor é a minha nova autora favorita, amei. Daisy Jones também, se não me engano é mais um favoritado. A 18ª pergunta é a sua quedinha por personagem fictício mais recente. E não tenho também. Eu iria ficar devendo, mas se eu tiver que colocar algum aqui, só para não deixar em branco, para não deixar muitas perguntas em branco, eu coloco o Jim, que é um dos personagens da Rebelde do Deserto, com o pé muito atrás, sabe? Com bastante ressalvas. Só pra não deixar mesmo em branco. Eu não costumo ter quedinha por personagem e tal, mas como eu já tinha deixado uma pergunta em branco, eu não queria deixar essa também. Mas é o Jim da Rebelde do Deserto, só pra não ficar em branco, porque questões. Vamos lá, a 19ª pergunta. A 9ª pergunta é: seu personagem favorito mais recente? E aqui eu falo com toda certeza da Amani, que é a personagem principal da Rebelde do Deserto. Vou até pegar aqui o livro de novo. A Amani, personagem da Rebelde do Deserto, é uma mulher, é uma menina, né? Ela tem 16 ou 17 anos, mas que ela é uma mulher muito forte, muito segura, sabe? Ela tem um papel fundamental aqui na história. A gente acompanha ela ao longo ali da vida e de todos os percalços. A mãe dela morreu, ela é órfã. A mãe dela foi morta, né? Ela foi julgada e condenada à morte por ter matado o pai dela, que era alcoólatra e super agressivo. Então, em um dos dias em que a mãe dela estava sofrendo violência dele, violência física, ela resolveu revidar e acabou matando ele. Com isso, ela foi julgada e condenada à morte. Então, a mãe teve que morar com os tios. A gente tem uma personagem que mora no deserto, que vive no deserto, né? E a gente acompanha ali toda a dificuldade que ela tem, não só com o local que vive, com a situação financeira, mas também com a situação familiar, porque os tios que criam a Amani, eles não têm nenhum amor por ela, eles não têm nenhum carinho. Os primos também destratam muito ela. Ela é uma garota sozinha no mundo, que teve que se virar muito jovem, muito nova e correr atrás dos sonhos dela, correr atrás daquilo que ela acredita e lutar com todo mundo, lutar contra todos para conseguir o que quer. E ela é muito madura e não uma maturidade que você dá de graça. A gente acompanha ela amadurecendo, ela entendendo as coisas, como que ela sobrevive naquela situação. E
mesmo com tudo isso, ela é uma personagem muito real. Você se sente próxima dela, você consegue se conectar com ela, você consegue se enxergar dela em vários momentos, em alguns ou em vários momentos. Então, apesar de ser uma personagem fictícia de um mundo fantástico, ela é muito real, ela se torna muito humana, muito presente, muito real mesmo. E é muito fácil se identificar com ela, tá? Então a Mânio com certeza é o meu personagem favorito. A 10ª pergunta é: um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? E a 11ª segunda é: um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre? Eu li essas duas perguntas juntas porque a resposta é o mesmo livro, que é A Segunda Vida de Missy, da Beth Mowray, que saiu pelo Clube Intrínsecos. Eu não lembro exatamente qual foi o ano, né, ou qual foi o mês desse livro, mas eu li ele esse mês passado. Gente, que livro muito bom, que livro legal, que livro gostosinho. A Segunda Vida de Missy vai contar sobre a Missy, que é uma senhora ali de seus 60 e poucos anos, que vive sozinha. Ela é uma senhora solitária, na qual ela vive num casarão sozinha, né, sem o marido, sem ninguém. Os filhos já estão casados, ela só tem lembranças assim dos filhos, né, que são 2 filhos, que é um casal, e do marido. A gente só acompanha as lembranças, né. A filha, ela tem uma questão, desde o começo do livro a gente já sabe que ela não tinha uma relação muito amigável com a filha, e com o filho ela tinha sim uma relação amigável, mas ele mora em outro país. Ele levou o neto para morar, o neto dela, né, para morar, no caso o filho dele, com ele em outro país. Então ela é uma senhora muito solitária, que aos poucos a vida dela vai mudando, né? Eu acho que pelo título já dá para perceber que, né, a segunda vida de Missy é porque ela vai realmente viver uma nova vida. Não exatamente uma vida diferente, mas ela vai conhecer pessoas diferentes. Ela vai viver situações que ela nunca tinha vivido antes, que ela nunca achava que poderia acontecer. Ainda mais para ela, que é uma senhora, ela realmente acreditava que a vida dela tinha acabado ali. Então, ela conhece 2 amigas, né, num parque. Ela vai passear no parque, ela acaba passando mal. E nisso que ela passa mal, duas mulheres ajudam ela e ela acaba se tornando amiga dessas mulheres. E uma delas tem um filho na idade mais ou menos ali do neto dela, que é o Otis. Otis é o filho da mulher, né, da amiga dela, e ela acaba tendo ele como o neto dela, né? Ela quer ficar perto dessas amigas para ela poder ficar mais próxima do Otis, já que ela sente falta do Arthur, que é o neto dela. Então ela meio que supre a saudade do neto com o filho da amiga. E aí a gente começa a acompanhar uma amizade muito bonitinha, uma amizade muito legal, de pessoas diferentes, de idades diferentes. A Angela, que é a mãe do Otis, ela é bem jovem e possivelmente não seria ali o tipo de amiga que a Missy teria, mas ela acaba se dando essa oportunidade de ter novas amigas, né, de conhecer outras pessoas. Em um determinado momento, ela adota uma cadelinha, que tá até aqui, ó. Essa aqui é a capa do livro, essa aqui é a cadelinha. Ela adota essa cadelinha porque uma amiga da Angela sofre de violência doméstica, precisa sair, né, se mudar. Ela não tem com quem deixar a cachorrinha, então a Missy decide cuidar da cachorrinha e aí ela acaba conhecendo outros cuidadores de pets e ela entra aí nesse mundo de cuidadores de pets, de pessoas que amam bichinhos. E não só isso, né? Ela descobre novas pessoas, novas formas de viver, ela arruma novas coisas para fazer. E é muito legal a leitura. Se você acha, assim, se você gosta de leituras rápidas, talvez você leia esse livro muito rápido. Se você gosta de uma leitura mais lenta, talvez você leia esse livro de forma mais lenta. Eu li ele bem devagar. Ele tem um ritmo mais lento, eu achei o ritmo mais lento. Ele não é aquele tipo de livro que eu queria voltar logo, sabe? Que eu ansiava por voltar, que eu não conseguia largar. Mas era um livro que eu sempre me dava aquela vontade de voltar, sabe? Sempre que eu parava de ler e ia fazer outra coisa, eu lembrava, legal, parou em tal parte, deixa eu ler.
Então eu li muito devagar mesmo, muito devagar, não tive pressa, eu lia coisa de um capítulo, 1 ou 2 capítulos por dia. E os capítulos eles são alternados, a gente vai conhecendo um pouco da Missy desde a infância até o momento em que ela está hoje, né, com 60 e poucos anos. E aí a gente tem essa alternância entre passado e presente, passado e presente. Um capítulo conta ali um pouco da infância, depois conta alguma coisa de agora, aí depois conta ali um pouco da adolescência, depois um outro capítulo com mais algo passando no presente. E esses capítulos eles vão tendo uma relação. Por mais que a gente ache que seja só flashbacks soltos, não são, eles vão se encaixando. E foi um livro que me deixou muito feliz porque por toda essa descoberta dela, né, de que não existe isso de que a vida acabou só porque você já casou, já teve seus filhos e eles já criaram asas e os seus netos também estão criando asas, você não tem mais um marido, você não tem mais uma esposa, porque você tem 60, 80 e tantos anos e a sua vida acabou porque você tá velho, isso não existe. Então, foi muito gostosinho, sabe? Foi muito feliz mesmo. Eu fiquei muito feliz com o final do livro, eu fiquei muito feliz com a execução. Eu fiquei muito felizinha vendo ali tudo que ia acontecendo. E o melhor é que as coisas boas e felizes que acontecem aqui não são nada de diferente, assim, de impossível, sabe? Não é que a autora facilite demais, porque tem acontecimentos que a gente percebe que ele só tá ali porque a escritora ou o escritor quer assim, né? E aqui não, é super palpável, é super plausível. Algo que acontece que vai te deixar com o coração quentinho, vai te deixar também com o pezinho um pouco atrás, porque é a realidade, né? Nem tudo acontece 100% também, 100% de forma feliz, mas um primeiro passo foi dado, é muito isso. E ele me fez chorar pelos 2 plots, que tem 2 plots desse livro, tá? Eu acho que se você já leu, você vai saber qual foi o primeiro e o porquê que esse me fez chorar muito, porque eu realmente não esperava. Tava indo tudo muito bem, ela tava ali super felizinha com a vida nova, uma vida feliz, e ela toma um baque, e a gente toma esse baque junto, e é algo que não é reversível e que te dói, porque tu começa a viver aquilo junto com a personagem, sabe? É um livro muito imersivo. E tu começa a acompanhar e tu começa a ficar muito feliz, tu vê os altos e baixos, e aí quando as coisas estão melhorando, quando as coisas estão ficando muito legais, muito divertidas, já chegando ali no final do livro, a autora te dá uma rasteira e ela te dá um choque. E eu chorei bastante. Esse foi o único momento em que eu parei de ler, porque eu precisava voltar a trabalhar, eu li ali no meu intervalo de almoço, e eu não consegui parar de ler. Eu voltei para o trabalho com o livro ali e cada intervalo eu voltava para ler, porque esse acontecimento me deixou muito triste. E o segundo plot também me fez chorar, porque é uma coisa que você... Talvez quando você leia, se você for mais atento, que talvez eu seja desatenta, eu não consegui pegar. Mas quando a gente descobre um determinado assunto ali no final do livro, sem querer eu comecei a chorar, porque eu não esperava realmente daquela forma, sabe? Eu fiquei tipo, não acredito, como assim? E foi muito legal, e eu chorei também, porque é bonitinho e é triste ao mesmo tempo, e enfim. Foi muito legal acompanhar a história da Missy, e hoje eu enxergo assim com muito carinho, sabe? Não foi um livro que eu devorei, que eu tive pressa para ler, mas foi um livro que me fez bem. Eu gostei muito da leitura, e quando eu penso nele, ele só cresce, a história só cresce comigo. Então, o livro que mais me fez chorar também foi o que mais me fez feliz nesse 2021, pelo menos até agora. A 12ª pergunta é: melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Eu não vi adaptação nenhuma esse ano, quer dizer, eu vi, mas eu achei que eu não tinha visto nenhuma adaptação. Eu assisti muitas séries e muitos livros, e muitos filmes, mas nenhuma foi adaptação. E eu ia deixar até em branco porque eu realmente acreditava que eu não tinha visto nenhuma. Só que sempre que eu vejo alguma coisa, eu gosto de anotar no planner, até para eu lembrar o que foi que eu vi, porque, né, minha memória, enfim.
E eu dando uma olhadinha no meu planner, eu vi que esse ano eu vi os Bridgertons da Netflix, né, que é a adaptação, a primeira temporada, que é a adaptação de O Duque e Eu. Os Bridgertons saíram em dezembro do ano passado, só que eu não vi logo que ele saiu, porque eu queria ler o livro antes de assistir a primeira temporada. Então eu só li O Duque e Eu esse ano e eu só assisti a série esse ano. Na verdade, eu nem tenho certeza se eu li O Duque e Eu esse ano. Eu acho que o livro eu li no ano passado, mas a adaptação eu só vi esse ano em fevereiro. Então, folheando ali o planner, foi que eu vi os Bridgertons, aí eu me lembrei. E assim, não é a melhor adaptação. Eu particularmente gostei muito da adaptação, tá? Das mudanças que fizeram, de personagens, enfim. Eu gostei. Eu gostei muito da adaptação, eu acho que foi uma boa adaptação, sim. Eu não sou muito cri-cri, nem muito criteriosa. Não sei, eu gostei de Os Bridgertons, né, da primeira temporada. E eu tô colocando ela como a melhor porque, na verdade, foi a única, do mesmo jeito que a segunda pergunta, que é a melhor continuação, né? Ela é a melhor adaptação que eu vi esse ano porque, enfim, foi a única. Mas, gente, não tá ruim não, viu? Os Bridgertons eu achei bem bacaninha. Tem quem não goste. Eu gostei. A 13ª pergunta é: sua resenha favorita do primeiro semestre, escrita ou em vídeo? E aqui eu coloco a minha resenha de 1984, que eu fiz lá no meu Instagram, inclusive, me segue lá, é @adanarasouza. Eu costumo postar resenhas lá. Eu ainda não me sinto segura para fazer resenhas em vídeo aqui no YouTube, eu não sei. Eu acho esquisito, eu acho que eu me enrolo bastante. Eu acredito que eu não consigo passar de forma suficiente tudo aquilo que eu tô pensando. Mas, apesar disso, eu tenho uma resenha aqui, a minha primeira resenha em vídeo, que é A Rebelde do Deserto, que inclusive é a primeira e única, pretendo trazer mais. O mais curioso é porque eu decidi criar o canal, porque quando eu escrevia resenhas pro Instagram, o Instagram ele tem um limite de caracteres, né? Você não pode escrever tanto assim. E todas as resenhas que eu escrevia, elas passavam e eu tinha que fazer cortes e ir adaptando ali para encaixar dentro dos caracteres que o Instagram permite. Então eu pensei, acho que tá na hora de criar um canal, porque tá na hora de você falar tudo aquilo que você quer falar, já que escrever não tá dando muito certo. Enfim, e fica insegura para gravar vídeos, né? Vai entender. Mas 1984 foi a resenha que eu mais gostei, porque acho que foi a que eu mais consegui transcrever tudo que eu realmente acreditei, que eu pensei, que eu senti lendo o livro. Eu tive sim que fazer muitos cortes na resenha, porque ela realmente foi enorme. Eu não me limitei, eu só meti um louco e fui escrevendo. Só que para publicar no Instagram eu tive que fazer ali uns cortes, e eu acho que de todas que eu fiz esse ano, que não foram muitas, mas ela foi a melhor, foi a mais densa, foi a mais sucinta, que tá mais clara, que aqui eu olho que eu realmente eu não quero mudar nada, né? Que eu sinto que eu realmente consegui colocar tudo aquilo que eu senti, que eu senti lendo o livro, né? Enfim. A 14ª pergunta é: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Eu tenho um senhor livro, que é O Conde de Monte Cristo, que sai pela Martin Claret. Gente, essa edição é lindona e ela é enorme, né? Ó, eu vou mostrar pra vocês, eu acho que eu até mostrei quando eu comprei o livro, quando ele chegou, eu fiz um vlog, fiz um unboxing e mostrei, mas eu vou mostrar aqui de novo, tá? Essa é a jacket, ele vem com uma jacketzinha. Aí aqui a parte da lombada, vou colocar assim que fica melhor. Aí nessa parte de trás tem um textinho. E aí quando você vira a jacket, ela é aqui. Ela é aqui. Aí dentro ela é outra capa, né? Aqui é outra capa. Aí a parte da lombada e a parte de trás. Gente, essa edição é lindíssima. É lindíssima, lindíssima, lindíssima. Aí, além da jacket, né, o próprio livro também, que tem uma capa maravilhosa, com esse baixo relevo, né, com o título e essa cruz, que é como se fosse uma espada. Na lateral a mesma coisa. A folha de guarda é lindinha, ela tem esses risquinhos, né, que os presos fazem quando estão na cadeia.
e a parte de dentro, tá? Ela continua com os risquinhos aqui. Essa contracapa tá estourando, aí não dá muito pra ver. Enfim, ela não tem... É uma edição que ela não tem ilustrações, tá? Mas mesmo assim ela é muito linda. Tem fitilho, um fitilhozinho vermelho. E ela é, sim, uma das mais lindas que eu comprei. Foi a última. Mas se vocês veem aqui, ó, eu tenho o box do Senhor dos Anéis, né? A trilogia do Senhor dos Anéis, que também tá lindo, lindo, lindo. Só que o Conde de Monte Cristo foi a última. E por enquanto é a que eu mais amo. É o meu xodó, na verdade. Eu queria muito essa edição. Exatamente essa. Então, apesar do box do Senhor dos Anéis também tá muito, muito, muito lindo, eu fico com o Conde de Monte Cristo. Mas as duas são muito, 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 muito lindas. A 15ª e última pergunta é: quais livros você precisa ou quer ler muito até o final do ano? E toda a minha TBR de 2021 que eu não li nem metade. Eu acho que eu poderia dizer só isso. Tudo que eu planejei ler esse ano e que eu não li ainda, porque, como eu disse, né, veio dizendo, virou até um repetitivo. Eu não tive muitas leituras esse ano, não consegui ler muita coisa. Eu tenho 2 projetos pessoais de leituras, que é o 30 antes dos 30 e o 12 para 2021, que eu sempre faço, né, todos os anos. Mas nem isso eu consegui ler, não consegui ler nada, gente. Eu li pouquíssimo, sério, eu li 10 livros e muito. Mas eu trouxe 2 aqui para ilustrar, que é o Drácula, dessa edição da Darkside, que faz mais de um ano que eu tenho ele, ou já fazem uns 2 anos que eu tenho ele, e que eu sempre tento ler, sempre, 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 e eu sempre acabo, sempre chega assim num momento que eu preciso fazer outra coisa, sabe? Eu comprei ele em 2019, e quando ele chegou depois do mês de outubro, que é geralmente quando a gente faz as leituras do mês do horror. Então eu decidi guardar ele bonitinho para ler no mês do horror do ano seguinte, né, de 2020. E fiz isso. Ele entrou na minha TBR de outubro do ano passado, só que em outubro foi mais ou menos a época que eu tava de mudança. Eu tava me mudando, eu tava saindo da casa dos meus pais para morar, né, na minha casinha. E aí caiu, o período da mudança caiu justamente no momento que eu tava lendo esse livro. Então eu acabei nem lendo. Eu lia poucos parágrafos e não conseguia focar, porque eu estava preocupada com outras coisas. Então, ele acabou ficando e eu tentei ler ele de novo esse ano, mas aí comecei um curso, precisava estudar também, tive que deixar de lado, enfim, coitado, não tem dado sorte, mas eu tenho fé que eu vou ler esse livro ainda esse ano. E o outro que eu trouxe para ilustrar também, olha, é um senhor livro que é It, a Coisa do Stephen King, que eu comprei única e exclusivamente para ler ele no mês do horror. Se eu vou conseguir ou não, não sei. Porque, na verdade, eu comprei para mais de 10 livros para ler tudo no mês do horror. Mas, com certeza, eu espero que seja, eu vou dar prioridade ao It em outubro, mesmo que ele seja o único livro que eu leia, porque são nada mais nada menos que 1000 páginas, né, gente? Eu não costumo ler calhamaços, esse aqui vai ser bem desafiador, ainda mais se tratando de Stephen King, né, e sua prolixidade, não sei se essa palavra existe, mas levando em conta o quanto o autor é prolixo, não sei. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham se divertido, eu espero que vocês tenham ficado até o final. E me conta aqui nos comentários qual o melhor livro que você leu até agora, nesse 2021. Até junho, né? Porque a gente já tá no finalzinho de julho. E se inscreve, curte, comenta, compartilha com todo mundo. Dá um like aqui pra me ajudar. Eu espero muito que você tenha gostado mesmo desse vídeo. Eu me divirto muito fazendo tags, então eu faço de coração. Eu espero que você tenha gostado. No mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até já!